Cara, eu não lembro como a gente começou o último vídeo, então vamos só não ter introdução. É a nova, A gente vai criar uma. identidade do canal agora. Hoje voltamos, infelizmente, para analisar mais uma, no caso, nossa primeira rodada de Brasileirão. 20ª rodada, resultados importantíssimos, muitas coisas, muitos jogos muito bons, muito legais. Tem polêmica, teve, né? Sempre Brasileirão é isso. Teve regra inédita sendo aplicada. Regra inédita? Sim. O impedimento automático. Sim. Estreamos sem automático, né? Então, estreamos, vamos iniciar por... Volta de Copa do Mundo, né? Agora começam os jogos bons de verdade, né? Os posers ficaram com a Copa, agora é só quem aguenta a borracharia, né? Vamos começar falando de Atlético Paranaense 2, Internacional 0? Cara, Atlético Paranaense e Internacional fizeram um jogo bem brasileirão, um jogo bem mediano, assim. Só que o Inter, cara, ele tem uma capacidade para entreter quem não é torcedor da equipe, que são os seus defensores, é a dupla de zaga do Inter. O time do Inter tem uma defesa muito fraca, cara. E não é de sistema, o Pesolano faz um bom trabalho ali, mas as individualidades matam o time do Inter em praticamente todos os jogos. O Félix Torres entrega um gol muito feio, cara. E aí tu vai ver, a dupla de zaga é o Maripan, que veio lá do cu do Chile pra cá. E, tipo, cara, o Inter tá com toda a pinta de rebaixado. E ano passado escapou, vamos ver se esse ano escapa de novo. Cara, quando contratou o Félix Torres, eu falei, mano, que movimento sem sentido nenhum, cara. Ninguém no Corinthians queria esse cara, todo mundo deu graças a Deus que esse cara saiu, porque é muito fraquinho, e eu não sei o que o Inter aspira nesse campeonato, porque já ano passado, nos anteriores, era candidato a títulos grandes, e ano após ano vai decaindo muito e briga lá embaixo. E muito jogo insosso, chato de ver, mas é o que tu falou. A incapacidade dos seus defensores estão no jogo um pouco interessante nesse sentido, né? E o Leozinho Futsal, né, fez o gol, vem indo bem, tinha feito o gol rodada passada, então tô gostando. O Atlético Paranaense me surpreendendo, bom time. E o Inter, é isso, né, cara? A dupla Grenal tá difícil. Então, cara, e assim, o Internacional, ele é um clube que há algum tempo ele vem num marasmo que muitos clubes passam no futebol brasileiro, mas a dupla Grenal recentemente vem afundada nele, e o Inter ainda mais que o Grêmio. O Inter é um clube que ano passado conseguiu a total indiferença dessa torcida durante todo o campeonato, e esse ano vem mantendo isso. O próprio dirigente, cara, o vice-presidente de futebol, teve coragem de, numa coletiva após derrota para o Atlético, falar que entenderia se o torcedor não fosse ao estádio. Cara, isso é uma vergonha. O Inter é um clube muito grande para esse tipo de coisa. Então, é um atestado do momento que passa o clube, é um atestado de toda essa apatia entre o torcedor e o clube, que é um resultado direto das escolhas que o presidente Alessandro Barcelos tomou durante seus 6 anos de gestão com o Internacional. E a gente viu agora, né, ontem, que essa crise não é só em campo, né? Não é só nessa questão. Também, até na advocacia do clube, na defesa jurídica do clube, o clube tá abandonado, pô. O cara me solta um áudio fake feito de uma página de Instagram, para defender lá a não suspensão do jogador, que eu acho aqui abriu um precedente, que eu não gosto, mas a defesa do Inter foi muito mal nessa. Foi muito mal. E a tendência é piorar. Não vejo muita melhora nesse sentido pro Inter, né? Assim que tem toda a confusão, a primeira notícia que vaza do Inter é se defendendo, tá? Então o que é que eles falam? Gente, o advogado não é do Inter. O advogado foi contratado por empresa terceirizada. A gente terceirizou o serviço. Então não é culpa nossa, tá? É culpa deles. Olha o nível que o Internacional tá. Acho que eu vi essa nota, vi. Verdade. Vasco 1, Mirassol 1 também. Vi pouco, o que eu mais vi foi da reação dos torcedores, sabe? E eu acho que é o melhor jeito da gente opinar aqui, falando mais sobre o Vasco, não do jogo, não desse jogo só, né? O jogador falou que é algo espiritual, porque é isso que parece, cara. Parece que nada dá certo pro Vasco, parece que esses 2 meses de Copa do Mundo foram um paraíso,
E o torcedor tem que voltar para a realidade, que é esse time aí que, cara, sabe? E o Mirassol, que não tá no mesmo nível do campeonato passado, né, claro. Mas, cara, é muito triste a situação do Vasco de sentir pena, sabe? E acho que isso é o pior pro torcedor, sabe? Não causa raiva em ninguém. Assim, os rivais você tem pena de tudo. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. E o Vasco tá assim, cara. Cara, realmente, esse sentimento de pena, que até com a chegada do Casimiro aí na internet, ele se torna um sentimento Sim. de simpatia das pessoas com o Vasco. Mas é bizarro o nível do Vasco, cara. O Vasco toma um gol no primeiro pau de escanteio. Que assim, em pelada, se o meu time da pelada toma um gol desse, cara, eu fico muito revoltado. Porque é um gol que a bola passa livre e ninguém faz nada, cara. No primeiro pau, uma bola meia altura assim. É muito feio, muito feio. E o Vasco, que passou por um mês inteiro aí treinando nesse período de Copa, trocou de treinador. É um elenco que, cara, tu vê que tem peças boas assim, mas o melhor jogador é o cara que vai na coletiva e falar que o problema é maldição, é espiritual o problema do Vasco, tá ligado? E muitos vascaínos falando que os jogadores têm que começar a puxar essa responsabilidade pra eles, né? Então é um clima bem gostoso que tá lá no Vasco, né, cara? Logo assim, na volta, com, sei lá, 3 jogos de campeonato. E, segundo relatos, né, dizem que a estátua de um ídolo lá é amaldiçoada. O jogador corrobora muito com algumas teorias que circulam na internet, né? Do Vasco, é isso. E agora, vamos falar de Bahia e Corinthians. Muitos gols anulados, jogo truncado, difícil. O que você quer dizer sobre esse jogo? Cara, o Corinthians é uma equipe que eu tenho muita curiosidade para ver nesse segundo semestre, porque vive um momento com um treinador que fala o que quiser, um treinador de muitas convicções, e o Corinthians eu acredito que precisa um pouco disso nesse momento. Passou um bom período aí com o Dorival Júnior, que não é um treinador de convicções, é um treinador que faz o que está dando certo no momento, se ele precisar abandonar tudo, ele vai abandonar. O Diniz é um pouco do contrário disso. Eu gosto de ver a equipe do Corinthians jogar, eu acho que tem um jogador muito bom, que não é a dupla de lateral, tá, Alex? Que você tanto vangloria e gostaria que fosse pra Copa. É o Breno Bidon, cara. Eu tenho muita curiosidade. Eu gostaria muito que o Breno Bidon crescesse. É um meio-campista assim que tem tudo para estar na seleção brasileira. Eu espero que ele cresça muito com o Diniz. O jogo contra o Bahia, cara, um jogo típico de campeonato brasileiro também. O Bahia na Fonte Nova é uma equipe muito, muito difícil de bater, mas o Corinthians conseguiu fazer um bom enfrentamento, sair de lá com um bom resultado. O Bidon tem melhorado muito com o Diniz. E acho que aqui é um problema. Se você me pergunta, se onde já assiste o jogo, me pergunta, cara, um empate na Fonte Nova. Tu pega? Eu, claro, vambora. Esse empate é bom. Só que, cara, o Corinthians cria muito pouco, muito por causa de uma mudança que eu acho, que é a entrada do Garro. O Bidon tem que jogar quase como ponta esquerda. E aí eu acho que o Garro não é o cara de tocar a bola, de gerar jogo. Ele é muito do cara da pifada, cara. Então ele vai acelerar a todo momento. E eu acho que o Corinthians perdeu muito nisso. Porque sofria muita pressão e eles precisavam desse toque de bola, dessa posse de bola um pouco mais longa, que não tinha. Que não estava tendo, porque o Garro acelerava muito as jogadas. Até acho que ele melhorou um pouco disso, mas ele acelera muito as jogadas. E acabou minando o jogo do Bidon, né? Que joga muito pela esquerda, quase como ponta, que eu não gostei. Tivemos muitos gols anulados pelo sistema automático, nenhum, como é que fala, para gerar polêmica, todos muito bem marcados e tal, mas eu gosto de que o Corinthians sofra e não perca o jogo. Eu acho que, pensando em Libertadores, esse time tem que criar essa casca, que já foi criada com o Dorival, mas saber sofrer, cara, saber sofrer também é uma qualidade. Mas pelo início de jogo, o início de jogo era bom, mas acabou que foi um jogo truncado, um jogo feio. A arbitragem do Ramon Abate, horrível. Os jogadores simulando falta. Então, assim, é um show de futebol brasileiro. O futebol brasileiro é isso aí, né, cara? Não tem muito o que fazer. O Corinthians podia empatar com o Bahia na tabela, chegar mais perto do G6, pensando em classificação direta, mas pensando no adversário e fora de casa, circunstância, o empate é bom. O empate é bom pro Corinthians. O Bahia sai mais triste pelo resultado, porque podia ter ganhado. Criou para ganhar. E agora, a gente vai falar de Grêmio Fluminense. Esse jogo foi um jogo bem equilibrado no primeiro tempo, em que o Hulk abre o placar de pênalti, né? Hulk e pênalti conversam bem.
mas depois o Grêmio pressiona e busca esse resultado, cara. O que você tem a dizer sobre isso, sobre esse jogo? O Fluminense é uma equipe que merece um pouco de reconhecimento, é um time que vem sendo bastante consistente desde a quase queda ali pós-título com o Fernando Diniz, o Mano volta, assume, reconstrói o time, e o Fluminense é uma equipe muito constante desde então. Eu acredito que fora de casa é uma equipe que resiste bem, dentro de casa normalmente consegue bons resultados, e contra o Grêmio lá no Sul também não é diferente, cara. O Fluminense foi para lá para conseguir sair com a vitória e quase conseguiu, por muito pouco não conseguiu. Um gol aos 42 minutos de um lateral estreando com assistência de um jogador de Cabo Verde pela equipe do Grêmio, que é uma torre de Babel nesse campeonato brasileiro. Jogadores de várias nacionalidades, agora recentemente Agora, meia croata foi anunciado. O Grêmio que vem sofrendo muito para conseguir vitórias, basicamente, não, o mais importante do futebol, principalmente do Brasil, cara. O Grêmio não consegue bom desempenho, o Grêmio não consegue bons resultados e o Grêmio vai se perdendo nessa crença de processos. O Grêmio sofre muita pressão da mídia, a mídia gaúcha pressiona muito por mudanças na comissão técnica e o Luiz Castro vai se segurando, vai resistindo com empates no final, com promessas de um futuro um pouco melhor. Mas a verdade é que o Grêmio, que tinha um elenco até interessante no começo do ano, se desfez de peças importantes na metade do ano, fez uma janela muito fraca, mas se combina com a nova realidade financeira do clube. É uma promessa de se reconstruir financeiramente, não passar por um processo tão difícil como o Internacional está passando agora, que não é mais de reconstrução, é de sobrevivência. O Inter não pode contratar ninguém porque não tem dinheiro e não tem crédito. O Grêmio ainda tem um pouco disso, que é preservar para que no futuro possa voltar ao caminho de disputar títulos e de disputar com os grandes. O jogo foi um jogo que o Grêmio merecia sair derrotado pelo jogo sem casa, por um pênalti besta. O Fluminense sai lamentando o resultado, algumas polêmicas de arbitragem, como um recuo do goleiro do Grêmio, mas nada que de fato afetasse o resultado. Foi um jogo também típico de Campeonato Brasileiro, 1-1, chato, com a equipe de casa sendo vaiada, sofrendo, mas é isso. O Grêmio consegue um ponto que é melhor do que nada e o Fluminense lamenta que poderia ter saído com a vitória nesse jogo. Eu acho o Martinelli bom jogador, gosto do Martinelli. O Hulk agora, não sei se é o movimento que eu mais gosto, né? Mas ganha peça, pode ser que dê liga. Mas o Fluminense. Oi. Eu gosto muito do Canóbio, tá? Aí é loucura, acho loucura. Eu acho loucura aí. Acho jogador que eu. Cara, eu vi na Copa do Mundo. Eu acho que é o pior jogador da história, mano. Aqueles jogos que ele fez são o pior jogador da história, cara. Não tem jeito, cara. É o pior jogador da história. Eu não entendo como é que você gosta desse cara. Como é que pode isso, cara? Ele corre muito, mano. Ele corre muito, cara. Ele marca muito. Corre no atletismo, caralho. Porra. Caralho. Não, Mas é aquela frase, né? Ele tem uma aura de jogador, assim. Eu gostaria de ver esse cara no meu time. Tá louco, mano. Tá louco. Vai se fuder. Assim, nem sei o que comentar sobre esse jogo, cara. Falar a verdade pra você aqui, bem a verdade mesmo. Você quer fazer algum comentário? Bem aprofundado aí desse jogo. As duas equipes começaram com 11 jogadores. Foi uma partida muito difícil, muito disputada. Eu gosto muito do esquema que o Bragantino vai com o Wagner Mancini num 4-4-2 que pressiona alto, sabe se defender ali no linha média. Eu particularmente não sou tão fã do trabalho do Seabra no Coritiba, mas ele tem uma ideia, a equipe se curva ali aquela ideia dele, ele se propõe a um jogo muito diferente. Comentário extremamente específico sobre esse jogo, não é nada genérico. Confio completamente na qualidade do produto brasileirão e eu com certeza assisti esse jogo. Vou fazer um comentário aqui, porque eu acho que é um dos problemas do Brasil fazer esses jogos de meio de tabela serem mais legais. É horrível ver jogo no estádio do Bragantino, é horrível. É horrível ver jogo no Bragantino. Tá? Vai ter um novo agora. É ruim, a iluminação desses estádios é ruim, não é bom de ver jogo aí. Mudem, por favor. Tipo assim, cara, por exemplo, algumas ligas, você para ver uns joguinhos assim, você tá fazendo nada, você vou ver esse joguinho aqui, sei lá, Raio Valecano e Sevilha. Pô, quando você para, tem um jogadores bons de Sevilha, que alguns eu gosto. Só que, cara, não tem o perigo de eu ligar a TV pra ver Coritiba e Bragantino, cara. Não tem um perigo. Você vai ver um jogo desse, tipo 9 da noite num domingo, mano. Quem vai parar num domingo? Cara. Bragantino e, porra, Curitiba. Ninguém, cara.
Agora vamos falar do jogo que foi a polêmica da rodada. A polêmica da rodada, que é Flamengo empata com São Paulo. E segundo alguns comentários que eu vi no Twitter, aparentemente o Flamengo vai ser rebaixado, porque não pode empatar mais. Deram um tiro nos atacantes do Flamengo para não fazer o gol, né? E algum comentário? Você quer fazer um comentário aí? É uma vergonha que fazem com o Flamengo nesse campeonato, né, cara? Time muito perseguido. Assim, Muito é um perseguido. nojo Não, que a arbitragem faz com o Flamengo, sabe? Horrível, muito triste de ver. Realmente é um jogo muito disparelho. Parece até que é uma ladeira, né, cara? De um lado tu tem o possante Caleri e do outro o subestimado Pedro. Porra, pelo amor de Deus. Que gosta? O Flamengo não vai ganhar todos os jogos, tá? O Flamengo vai perder às vezes também. Relaxa. Tipo assim, resultado bom pro São Paulo, mas assim, bom mais ou menos, porque não vence no brasileiro há muito tempo, né? Não vem ganhando brasileiro. É um perigo. É um time muito grande, que tem algumas peças interessantes que eu gosto. O trabalho do Dorival começa a melhorar, tem uma melhora no coletivo. Eu acho que é como você disse. O Dorival é meio que um camaleão, sabe? Ele vai se adaptando ao que tem, ao contexto e ao que dá certo, né? Acho que só no Flamengo, que ele fez um futebol vistoso, assim. Enquanto tava no Corinthians e ganhando, eu tava gostando, tava acompanhando, mas nunca foi aquele time de dominar, de botar medo. E o São Paulo é também esse time, né? Também tem algumas peças boas que eu gosto, mas é isso, cara. Por enquanto tem resistido bem, mas tem que começar a ganhar. Tem que começar a ganhar. E sobre o Flamengo, cara, uma sensação que eu tenho tido é que se esse jogo não mudasse nada, fosse o mesmo jogo, só que com o Felipe Luiz na beira do campo, eu teria mais medo do Flamengo. Porque o Ronaldo Jardim não me passa a sensação de que vai ser um rolo compressor, de que vai pegar um jogo e vai dominar, de que vai ganhar todos os jogos, que vai humilhar. Acho um Flamengo mais pragmático, que vai ganhar porque é muito bom, que tem muita qualidade, mas acho que aquele medo que eu tinha é medo, fala a verdade aqui, tinha medo, assim, de enfrentar o Flamengo, do que eles podiam fazer, porque era muita qualidade, e tinha uma ideia de jogo, assim, o Felipe Luiz tinha uma ideia de jogo, que o Léo Jardim meio que tem um treinador mais de contra-ataque, jogar em transição, e isso acho que abre possibilidades para os outros times crescerem e conseguir resultados como o São Paulo conseguiu, cara. Eu acho sobre isso, entendeu? Vi pouco do jogo, mas o que eu dou sensação é mais mais sensações assim que eu tenho para comentar. Tranquilo? Realmente, o trabalho do Felipe era diferente, até porque tu tinha uma perspectiva de futuro muito grande ali com o Felipe no Flamengo, né? E o Leonardo Jardim, ele não te passa isso, não é um treinador que costuma ter trabalhos longos, e o Flamengo não é um clube que costuma dar tempo para os seus treinadores trabalharem. Então, o Leonardo Jardim está aqui, ele pode ganhar todos os títulos que ele tiver para ganhar, e no final do ano ele não está mais aqui. Não seria uma surpresa se isso acontecesse. Então, realmente, é um Flamengo diferente esse ano, cara. Sim. E vamos falar do absurdo que fizeram, né? Marcaram o impedimento, cara. Como assim? Como assim marcaram o impedimento contra o Flamengo, cara? Absurdo. Não, prefiro traçar linhas. Que é melhor. Cara, a reclamação... mais na imparcialidade do VAR brasileiro do que Claro. As reclamações são algumas. A primeira, a mais besta, fala da qualidade da imagenzinha lá, que fica lá, a renderização, sabe? Fala, mano, foda-se. Tô nem aí, cara. Marcando direito. Mas da Copa do Mundo é bonitinho. Claro, cara, é a Copa do Mundo, porra. Tá ligado? Caralho. Pô, vai se fuder, né? Mas a reclamação que dizem, né, que é um problema, né, que é o frame, né? Aparentemente estão escolhendo frames que o pé do jogador estava à frente. Difícil, hein? Aí, de fato, é uma reclamação que tem um sentido. Tem, porque eu acho importante realmente mostrar, pelo menos na Premier League, eles mostram o momento do toque e aí vem a renderização, né? Acho legal, mas, cara, estão fazendo como se, tipo, roubaram o Flamengo. O Flamengo é um coitado e, tipo, querem o mal do Flamengo, sabe? E não é assim. Acho a reclamação válida,
mas acho muito histeria, acho que cara, é coisa de brasileiro, sabe? Aqui eu vou fazer um comentário sociológico. O brasileiro gosta dessa negócio de ser invejado, de que é eu contra todo mundo. Ah, meu Deus, vá, sofrido. Cara, não é assim, sabe? Não é assim, entendeu? Acho que é uma coisa do Estão brasileiro, sabe? torcendo contra mim, cara. Estão torcendo contra mim. É, o brasileiro A ama galera isso, o gosta. brasileiro ama isso. Ama isso, tá ligado? Então, eu acho que é isso. Um absurdo que fizeram anular gols, eu acho é o fim do futebol. É, daqui a pouco eu vou torcer pra máquinas, né? Essa é a verdade, né? Segundo alguns comentários. Mas eu espero que É, o futebol caminhe pra questão de impedimento, tudo que envolve o VAR, cara. Eu espero que seja o mais automático possível, porque, assim, sim. o robô pode errar, mas, assim, tudo bem. Eu prefiro o erro do robô do que o erro do José, Eu não vou. ou o Wilton Pereira Sampaio. Eu prefiro que o robô me roube do que o Wilton Pereira Sampaio. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu gosto dele. É claro que Eu você gosto dele. gosta do Wilton Pereira Sampaio, né? Claro que você gosta dele. Queremos dizer assim. O Atlético Mineiro surpreende e vence o Palmeiras. E também, pelos comentários no Twitter, o Palmeiras está fora da disputa pelo título. Não vai mais ganhar nada. Essa é a verdade. Sério? É, Eu achei que tinha sido rebaixado, cara. Eu achei que tinham rebaixado o ah, Palmeiras, não. também tem isso. Tem um pouco disso também. Cara, um jogo muito marcado. Não tem como não falar, né? O goleiro Carlos Miguel falha erro crasso no primeiro. Acho que sai errado no segundo gol, né? E acho que o Palmeiras, cara, tá diferente. Tenho gostado de ver o Palmeiras. Acho que o Marlon Freitas trouxe outro ânimo para esse clube, sabe? Eu acho que tá meio morno e a entrada do Marlon Freitas melhora bastante o ânimo do Palmeiras, né? O que você tem a falar sobre esse jogo? O Palmeiras perdeu uma partida pro Atlético Mineiro. O Atlético, que é um time também de uma inconstância meio curiosa. Você vê o Atlético um dia, o povo tá falando que o Atlético vai para Libertadores direto, no outro você tem gente falando que o Atlético vai falir, fechar as portas. Então é muito curioso ver, mas o Atlético fez uma boa partida lá no Allianz contra o Palmeiras, é sempre muito difícil de jogar. Difícil. E uma pena, né, que após a derrota aí pro Atlético, o Abel Ferreira vai ser crucificado na praça pública, né, cara? Infelizmente, Que o treinador que absurdo. venceu tanto aí com a equipe do Palmeiras vai ter um É o final jeito. desse, muito triste. Mas ele É o jeito. merece, né? A verdade é que ele merece. Remo e Vitória. Remo ganhou, cara. Remo ganhou, tá? Emociona. Fiquei emocionado. E gente. É assim, né? É isso aí, né? Remo ganhou. Vitória que segue aí no meio da tabela, que já é uma grande conquista para um clube Não. como Já Vitória, aventura, né? não pela Gosto, sua gosto. localização, mas pelo seu tamanho de clube mesmo. O Remo, que vem fazendo um campeonato horroroso, horrível, né? Mas que conta com alguma simpatia ainda restante dos outros torcedores. É um resultado que mantém o Remo vivo aí para poder sair do Z4 e fazer uma sombra aí nos clubes que estão sonhando Sim. em não entrar. Então deixa o campeonato um pouco vivo, né, cara? Que é Curioso aí muito o legal, resultado, assim. uma vitória do Remo, um evento nesse campeonato, se você for parar para pensar. E um jogo fraco do Vitória, mas também no final do ano, se não for rebaixado, sai no xixi. Tá bom também. Cruzeiro e Botafogo. O Botafogo vence o Cruzeiro. Esse Botafogo tem crescido, tá? Tenho gostado. Perdeu muita gente, sofreu com o transfer ban. É uma loucura administrativa, mas eu acho que o time jogou bem. O Cruzeiro, que a gente espera mais, né? A gente espera mais desse Cruzeiro, mas o Botafogo vence. E eu gosto de como o Botafogo vem vindo recentemente, sabe? O Cruzeiro que é uma equipe que a gente tá. Ultimamente ele vem sendo ali uma terceira opção, né? Para Sim. uma terceira opção de candidatos ao título. A gente coloca sempre Flamengo e Palmeiras ali na frente, os dois oscilando em qual vai ser o primeiro. Mas o Cruzeiro vem se tornando uma terceira via ali muito forte, cara, nessa disputa. Mas é uma equipe que vem sofrendo muito essa temporada com falta de Lesões reforço na também, minha né? visão. Lesões. E, cara, o Cruzeiro, por exemplo, tinha muito problema com ponta. E aí contrata os pontas chegam. E aí perde os dois pontas, um em cima do outro. E aí a opção Foda. para ponta é o Marquinhos, cara, o suposto jogador de futebol Marquinhos. Então, assim,
muito triste tu ver um clube nessa situação de precisar de um Marquinhos para jogar uma rodada de Campeonato Brasileiro, né? A gente se compadece, né? Mas tá aí, um bom resultado do Botafogo que, cara, na situação financeira, na situação de gestão que o clube se encontra, é um resultado muito importante, porque realmente faz o medo de daqui a pouco descer e ficar muito perto da zona de rebaixamento. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acho que vai ser um campeonato de meio de tabela para o Botafogo, de Libertadores para o Cruzeiro e, se Deus quiser, de poucas atuações do Marquinhos. E agora a gente vai falar de um dos meus favoritos, que é o Santos de Neymar Júnior, que empata com 2 gols de Neymar, olha aí, contra a poderosa Chapecoense. Ancelotti estava errado, ponto. Fisicamente, Neymar estava apto. O Santos sai na frente com um gol incrível do Neymar, um golaço, um gol nunca antes visto. Não, golaço não. Sim, sem hate mesmo, é sério. Golaço mesmo. Bom gol, bonito gol. Mas um bom gol, o Santos sai na frente e depois, no segundo tempo, sofre empate e virada e busca o empate novamente no final do jogo com um pênalti. Um pênalti bem feio, mas um pênalti. Foi pênalti. Não entendi. Ele não provocou, não? O goleiro? Tem que provocar, não? O goleiro não pagou? Ele riu pro goleiro. Ele riu pro goleiro. Ele acaba o pênalti, assim, ele bate, faz o gol, ele sai rindo pro goleiro. Mentalidade. A média. Cadê a mentalidade? Se fala, né, cara? É Mamba Mentality. Poucos têm o privilégio de ter esse cara, né, velho? Numa semana de polêmica, né? O Santos que vem passando por instabilidade, muito por conta do seu craque, do camisa 10, que se envolve em algumas polêmicas por aí. Mas é um time muito fraco, cara. É um time tecnicamente muito abaixo e depende muito do Neymar nessas condições para resolver os jogos. Faz um empate contra a Chapecoense que, cara, assim, não é bom resultado, tá? Mas seria pior do que perder o jogo. Seria muito pior. Em questão tanto de tabela, mas principalmente anímica, cara. Uma derrota na Chape abala muito a estrutura do clube, né? Cara, tem assim, o Santos é esse marasmo, mas eu acho que tem alguns jogadores que eu gosto. Eu gosto muito do Juan Lezer e do Bom Tempo. Acho bons jogadores. O Brazão é um bom goleiro, mas não passa confiança. Já pedi na seleção, não é o goleiro que eu gosto, assim. Mas, assim, são 3, 4 que dá pra salvar. Só que eu acho que é um time que também tem vivido dias difíceis. Eu não sei o que esperar desse Santos. Depende muito do Neymar querer, e dificilmente ele quer alguma coisa. Então eu acho que, cara, é preocupante, mas é bom que o Neymar faça gol, é bom que ele se sinta bem, que eu acho que muito problema dele é essa questão de confiança, sabe? Ele é esse cara que nas redes fala muita coisa, mas acho que é o cara que sabe que ele não tá bem, né? Ele sabe que não tá performando o melhor que pode, tenho certeza que ele sabe, não é possível que ele não sabe, cara. Então, assim, acho que é bom pro Santos que ele faça 2 gols, que ele empate esse jogo, que ele faça um golaço, como foi. Eu acho que isso anima ele e acho que a partir dele o time pode melhorar, né? Falando bem sério, eu realmente não gostaria que o Santos fosse rebaixado, tá? Apesar das críticas envolvendo o Neymar e toda a questão, principalmente da seleção, né, cara? É um jogador que a gente tinha muita expectativa que, voltando pro Santos, voltasse a apresentar um futebol de muito alto nível e aí, consequentemente, ajudando a seleção brasileira. Mas eu realmente não gostaria que o Santos fosse rebaixado, porque o Neymar tem uma história muito bonita com o Santos. O Santos é um clube grande, o Santos é um clube que tem uma história muito bonita. O Santos faz falta na Série A, cara. Então, assim, eu realmente não gostaria que o Santos fosse rebaixado, porque, puta, vai subir outro time, mano. Vai subir um Novo Horizontino aí. Eu não quero o Novo Horizontino na Série A, eu quero o Santos. Eu acho que, tipo assim, é algo... Tirando o Flamengo, Flamengo, Palmeiras e o Cruzeiro, né, que é uma SAF, e o Grupo City, né, do Bahia, acho que todos os times do Brasil têm passado por isso. São sintomas de como vimos a gestão do Brasil, né? Cara, tem que vender o almoço para comprar a janta sempre. E a janta não tá valendo a pena, na maioria das vezes. A janta não tá vindo legal, tá vindo fígado, tá vindo, sei lá, eu não gosto de coentro também, tá vindo bife com coentro, tá ligado? Caralho, coentro, cara, quem não gosta de coentro? Eu não gosto. Não gosto de coentro. Coentro não tem gosto, ele só dá um cheiro pra comida. Tem muito gosto. Cara, eu como feijão e feijoada, né, que aqui só faz feijoada, tem coentro, cara, você não, caralho, horrível.
Caralho, Então, coentro, cara. não gosto, mano. Quem Não gosto de gosta coentro. cara? Mano, não. Tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. É salsinha, cebolinha e só, filho. Tem coentro aqui não, né? Não é só de Santos que a gente tá falando aqui, é de todos os clubes do Brasil, cara. Tirando as SAFs e os dois lá, todos os clubes do Brasil têm sofrido disso, sabe? Então, de Brasileirão é isso, galera. A gente vai estar voltando aqui na próxima rodada com muito entusiasmo para ver um bom futebol, boa iluminação, boa a arbitragem, né? Então é isso e até o próximo vídeo, tá, galerinha? Falou!